Graça e paz, meus irmãos. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, que vai ser o texto da nossa meditação hoje. Ontem nós tratamos acerca da excelência da comunhão. Hoje nós vamos tratar acerca do que seria o subtema. Pela boa companhia, muitos pecados podem ser impedidos. Nós vamos ler o capítulo 3 de Hebreus e vamos considerar o contexto de toda a epístola para aquilo que vamos expor. A comunhão dos santos é um antídoto contra a sedução do pecado. Mas ela é este antídoto por causa daquele, novamente, que constrói, que cria, que sustenta essa comunhão. E é sobre isso que nós vamos falar. Por que e como, na comunhão dos santos, os pecados podem ser impedidos. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de maior honra do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação, na tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Meus irmãos, eu quero começar relembrando os princípios que nós tratamos ontem. Não está funcionando aqui. Ah, tá. Então, esse é o tema nosso hoje. Em boa companhia, muitos pecados podem ser impedidos. Nós vamos exatamente mostrar a comunhão cristã como antídoto para a sedução, contra a sedução do pecado. Então, relembrando os 5 pontos que nós tratamos ontem, nós vimos com base no Salmo 133 que a unidade é um cumprimento da aliança divina, que ela é sustentada pelo mediador divino,
que ela é veículo da fecundidade divina, que a bênção e a vida que vem dessa unidade são fruto garantidas pelo decreto divino, e que o contexto primordial dessa unidade, dessa comunhão, é o culto divino. E como consequência disso, nós aplicamos, trazendo essas lembranças aí, que nós precisamos valorizar a unidade e a comunhão cristã mais do que todas as demais experiências comunais, mais do que todas as associações. E que dentro desse contexto geral da comunhão cristã, nós devemos valorizar mais do que todos os outros ajuntamentos como igreja, a adoração. E por último, nós vimos que deve haver uma continuidade entre esse momento de adoração e a nossa vida diária. Nós devemos levar a nossa liturgia, os ritmos da nossa liturgia, nós devemos levar para a nossa vivência diária. Pois bem, hoje nós trataremos de como que essa comunhão pode se tornar um antídoto contra a comunhão, contra a sedução do pecado. E nós escolhemos aqui a Epístola aos Hebreus. Eu acredito que ela é muito importante para nós aqui, e para nós entendermos o contexto dessa comunidade. Hebreus foi escrito para uma comunidade perseguida por causa da sua fé. E por causa dessa perseguição, essa comunidade entrou numa crise de perseverança e começou a ameaçar apostatar da fé. E isso era uma grande tentação, porque esses cristãos eram de origem judaica. E o judaísmo sustentava e cria nas mesmas promessas que o cristianismo. A grande diferença é que o judaísmo não identificava Cristo como aquele em quem essas promessas se cumpriam. Só que esta diferença é fundamental. Então eles pensaram o seguinte: o judaísmo, nossa antiga religião, crê nas mesmas escrituras, ela crê nas mesmas promessas. Então, e o judaísmo não era perseguido nessa época. Ele era considerado legal pelo governo, pelo império. Então, por que não voltar, né? A diferença é tão pouca. E mais, não só isso, mas o culto judaico, ele era bem mais atraente externamente do que o culto cristão, porque o culto cristão foi simplificado. Então havia toda aquela pompa, né? O sacerdote paramentado, o templo que nós temos aí, tem toda essa pompa. E o que nós encontramos aqui é que era muito atraente voltar para o judaísmo. E aí você vê no contexto o autor apontando esse problema de crentes abandonando as assembleias solenes e retornando à sua antiga religião, que era o judaísmo. Então, diante disso, o autor aos Hebreus ele escreve com o que nós poderíamos colocar como um duplo objetivo, né? 2 objetivos pastorais. O primeiro deles é demonstrar a superioridade de Cristo sobre os ritos, símbolos, eventos, pessoas e instituições da velha aliança. Demonstrar também a superioridade da nova aliança trazida por Cristo sobre a velha aliança. E demonstrar que essa velha aliança, uma vez a nova tendo sido trazida por Cristo, essa velha aliança havia sido revogada. Então, voltar para essa velha aliança seria apostasia. Aqui nós temos uma grande lição, meus irmãos. É um desvio tão sutil, tão aparentemente pequeno, mas é considerado apostasia, porque esse pequeno desvio, ele abdica da centralidade de Cristo na vida cristã. Então, ele quer demonstrar como Cristo é superior a tudo aquilo e como Cristo cumpriu tudo aquilo que aqueles ritos e que aquela velha aliança prefigurava. E com isto ele deseja também encorajar os seus leitores à perseverança na fé e alertá-los contra o perigo da apostasia, que é voltar
de Cristo para o judaísmo. Então, o que é que ele vai mostrar aqui? Dentro dessa exposição, ele vai demonstrar a superioridade de Jesus sobre todos os elementos da velha aliança. E antes do nosso texto, ele já havia demonstrado aqui, primeiramente, a superioridade de Cristo sobre os profetas da velha aliança. Observe o capítulo 1. Ele diz no verso 1, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho a quem constituiu, herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O autor admite que Deus falou no passado, ele admite que os profetas foram um veículo dessa palavra, dessa revelação infalível divina. Ele admite que essa revelação foi útil e foi suficiente para os crentes daquela época. Mas ele destaca dois aspectos em que Cristo era superior a esses profetas. Primeiro, que a revelação que Cristo vem trazer é inerente a Ele. Ele é a revelação. Deus se revelou como Filho. Deus se encarnou. Os profetas, a revelação não era neles inerente. Nenhum deles era revelação. Eles eram veículo de revelação, mas Cristo é a própria revelação. E um outro aspecto é que, veja, Deus falou pelos profetas muitas vezes e de muitas maneiras diferentes. A revelação era completa, mas cada um tinha um fragmento dessa revelação. Nenhum deles tinha a revelação completa, enquanto Cristo, quando veio, ele revelou completamente, confirmando as Escrituras. E ele é superior aos profetas da velha aliança, porque ele é a revelação encarnada, ele é o brilho da glória, ele é o carimbo, né? A palavra, a expressão exata aqui, é a palavra que deu origem à nossa palavra caráter, que traz a ideia da impressão de uma imagem. Ele é a impressão exata da imagem de Deus, porque ele é Deus. Então ele está, por um lado, afirmando a infalibilidade das Escrituras e sua suficiência para os crentes em cada época. Mas, por outro lado, ele está mostrando que Cristo, como revelação, é superior aos profetas. Depois ele mostra, no versículo 3 do capítulo 1, a superioridade de Jesus sobre os anjos. Jesus, tendo feito a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas, e ele recebeu um nome. Tanto mais, ele diz, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Veja, quando ele diz que Jesus se tornou superior, talvez isso possa suscitar em você a pergunta, peraí, mas Jesus é Deus. Jesus sempre foi superior aos homens. Como é que ele se tornou? Ele está falando da humanidade de Jesus. Porque Jesus tem duas naturezas, né? Acho que vocês já fizeram o curso. Já deu, pastor Alfredo, o curso sobre... Então vocês são craques, tiveram um excelente mestre sobre as duas naturezas do Redentor. Como Deus, ele é perfeito, imutável, mas como homem, ele precisou nascer e crescer, ele precisou ser aperfeiçoado. Jesus não nasceu um Salvador pronto. Está lá em Hebreus capítulo 2. Ele foi aperfeiçoado de uma perfeição para outra. Quando Deus fez a criação, por exemplo, ele a fez perfeita. Mas a perfeição não era estática, era dinâmica, ela podia se expandir para uma perfeição maior. Então Jesus, ele nasceu criança, e ele foi, obviamente, nasceu um bebê, ele foi crescendo. E o sofrimento, inclusive, foi um instrumento de aperfeiçoamento da natureza humana de Jesus e de Jesus como Salvador. E é exatamente nessa humanidade de Cristo que ele passa a ter um nome mais excelente do que os homens, do que os anjos. E quando ele diz tendo se tornado, ele está dizendo permanentemente, Jesus como homem é superior aos anjos. Então, ele vai argumentar desde do versículo 3 até o final do capítulo. Ele vai mostrar que Jesus herdou um nome mais excelente do que eles, que Jesus é chamado de Deus,
que Jesus é chamado de filho pelo Pai, que os anjos não são chamados assim, neste sentido que Jesus é, até o Velho Testamento chama filhos de Deus, mas no sentido em que Deus declara, quando Deus declara no Salmo 110, no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. No verso 5 ele está citando as Escrituras, ele cita ainda no verso 5, o texto de quando ele diz, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Ele está citando aí 2 Samuel 7,14. Então, Jesus é superior aos anjos. E por que o autor aos Hebreus está falando isso? Porque os hebreus, eles valorizavam muito essas personagens do Velho Testamento. Os profetas e os anjos eram veículos de revelação. Os anjos, a palavra anjo significa mensageiro. E eles são ministros. Mas nos últimos dias, Deus nos falou de maneira definitiva pelo Filho. E aí ele faz o tempo todo ele usa um raciocínio do menor ao maior. Veja no capítulo 2, ele diz assim, por esta razão importa que nos apeguemos, nós, crentes da nova aliança, com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. E no verso 2 ele aplica do menor ao maior. Se, pois, se tornou firme, se, pois, foi solidificada a palavra falada por meio de anjos, ele tinha falado que Jesus é superior aos anjos, e toda transgressão a esta palavra dada por meio de anjos recebeu justo castigo, como escaparemos nós, a igreja, se negligenciarmos tão grande salvação? E por quem ela foi anunciada? Primeiro, pelo Senhor, e depois confirmada pelos ministros da palavra e apóstolos que ouviram do Senhor, e confirmada pelos sinais e credenciais do Espírito Santo. Então ele está falando, se aqueles crentes da velha aliança, ao desobedecerem os profetas e os anjos, eles receberam um castigo muito mais aqueles que negligenciarem essa revelação superior que Jesus traz. E por fim, ainda antes de falar no capítulo 3 da superioridade de Moisés, ele fala também da superioridade de Jesus sobre Adão. No capítulo 2, verso 5 em diante, ele, não só sobre os anjos, mas também sobre Adão está implícito aqui, porque ele diz, olha, Deus não sujeitou, ele está mostrando que os anjos não são as criaturas mais importantes no universo. As criaturas mais importantes são os homens. Ele está dizendo, Deus não sujeitou o mundo que há de vir a anjos. E aí ele menciona aquele Salmo capítulo 8, em que o salmista reconhece que Deus colocou todas as coisas debaixo do domínio do homem. Mesmo que ele seja tão pequeno, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. E aí o autor faz uma conclusão, é um silogismo aqui. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas ao homem, então nada ele deixou fora do seu domínio. Mas quando nós olhamos para o mundo hoje, nós não identificamos o domínio completo do homem sobre o mundo. Como é que o homem vai, então, cumprir esse domínio? Aquele que por um pouco foi feito menor que os anjos, Jesus, foi feito homem para recuperar esse domínio. Diz que ele foi coroado de glória e honra, e por causa do sofrimento, ele provou a morte por todo homem. E diz o verso 10 que era necessário que ele se fizesse homem. Era necessário que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, Deus, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse. Veja, ele precisou ser aperfeiçoado por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Então ele está dizendo que esse Jesus, ele se tornou superior a Adão, e quando ele ressuscitou, quando ele morreu, ele destruiu aquele que tem o poder da morte, no verso 14, e ele socorre não a anjos, mas a descendência de Abraão,
e ele precisava ser semelhante não só para que recuperasse o domínio, mas que também para que também ele se tornasse misericordioso, para que ele tivesse compaixão, porque ele sabe o que nós sofremos porque ele sofreu. E aqui, queridos, nessa exposição do capítulo 1 e capítulo 2, nós estamos vendo aqui os ofícios de Cristo, e o capítulo 3 também. No capítulo 1, você está vendo o ofício profético de Cristo, que vai ser enfatizado mais no capítulo 3. No capítulo 2, você vai ver o ofício real de Cristo. Ele é rei. Ele fala que ele assentou-se à direita da majestade. Ele fala que ele foi coroado de glória e honra como homem, para que provasse a morte por todos os homens. E no final desse capítulo 2, ele mostra o ofício de Cristo como sacerdote. Porque ele se fez homem, ele é um sacerdote misericordioso. Ele é capaz de se condoer daqueles que o procuram, que se achegam a Deus por intermédio dele. Então você vê esses 3 ofícios, mas no capítulo 3, ele vai então tratar do terceiro, do outro ofício de novo. Desculpe, eu esqueci de colocar aqui. Mas ele vai colocar agora a superioridade de Cristo sobre Moisés. E é precisamente nesse ponto que ele vai demonstrar por que e como a comunhão dos santos pode ser um antídoto contra o pecado, e como que a boa companhia pode ser um instrumento para que muitos pecados possam ser impedidos. No capítulo 3, especificamente, ele faz uma comparação entre Jesus e Moisés. E nessa comparação ele vê paralelos e ele vê contrastes entre Jesus e Moisés. E é isso que é vamos dizer assim, o miolo da nossa exposição nesta noite. Então, por que e como a comunhão dos santos pode ser um antídoto contra o pecado? O raciocínio dele é, depois dele falar tudo o que ele falou sobre Jesus nos capítulos 1 e 2, ele nos convida a fixar a mente em Jesus, a olhar para Jesus. Ele diz, capítulo 3, verso 1, veja: por isso, santos irmãos, agora ele se volta para a igreja. Novamente, nós estamos na mesma linha de raciocínio de ontem. É a obra de Cristo que faz da igreja esse lugar excelente. E aí ele está lembrando: santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente esse Jesus. E aí ele une o ofício sacerdotal e o ofício profético de Cristo, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele está lembrando que nós somos o que somos porque nós confessamos esse Jesus. E então ele vai desenvolver esse raciocínio até chegar àquele momento quando os pecados vão ser evitados. Essa é a sua linha de raciocínio. Nós precisamos fixar a nossa mente em Cristo. Cristo é o centro da nossa vida como igreja. Nós temos que manter a nossa mente nele. Por quê? Porque ele é o apóstolo do Pai, ele diz. Ele é o apóstolo do Pai. Veja, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. É muito interessante ele chamar Jesus de apóstolo, não é? Mas Jesus é de fato o apóstolo por excelência, e nós precisamos entender este sentido de apóstolo. Nós devemos lembrar que lá em João capítulo 17, verso 18, Jesus está fazendo a sua oração sacerdotal. E no verso 18, ele está prestando contas nesse capítulo, nessa oração, ao Senhor. E no verso 18 ele diz: assim como tu me enviaste ao mundo, o verbo grego é apostelô, de onde vem a nossa palavra apóstolos. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. João especialmente enfatiza esse envio do Pai. O Filho é enviado pelo Pai, comissionado pelo Pai para realizar a obra salvadora. E ele também envia os seus apóstolos ao mundo.
apóstolo é aqui o mensageiro autorizado, né? Essa palavra era usada com um amplo espectro de significados, mas, em geral, era alguém enviado por uma autoridade, por qualquer pessoa, especialmente uma autoridade, e que tinha a sua palavra, tinha que ser exatamente a palavra dada por aquela autoridade. Era como se fosse o arauto, ou um embaixador. Então é um mensageiro autorizado, enviado por Deus aos homens. Ele está dizendo que Cristo é o supremo revelador da fé e da esperança que professamos. É isso que significa apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é tanto aquele que nós confessamos, como ele é aquele cuja palavra nós confessamos. E ele também é o supremo mediador, porque ele é também sumo sacerdote. E aqui o autor chama a atenção então para esses dois ofícios de Cristo. Veja, Jesus é um fiel sumo sacerdote. Ele é também um fiel apóstolo. E é aí que ele compara Jesus a Moisés. Jesus é fiel ao Pai que o constituiu, seu enviado autorizado, assim como foi Moisés. Então veja, há um paralelo. Por quê? Porque aqueles cristãos valorizavam a figura de Moisés. Moisés é talvez o maior profeta da antiga aliança. Quer dizer, tem João Batista, né? Porque João Batista é o precursor, mas tirando João Batista, que Jesus declara ser maior, era Moisés. Quando termina o livro de Deuteronômio, que Moisés morre, está lá nos últimos versículos: nunca mais se levantou um profeta como Moisés, com quem o Senhor falasse face a face e que fizesse os sinais que ele fez. A gente ainda vai tratar disso mais para frente, mas o que temos aqui é uma alusão veja, ele diz assim: o qual era fiel, ele é o apóstolo, o qual é fiel àquele que o constituiu, verso 2, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. E aqui o autor ele está citando um trecho que nós precisamos conhecer, que está em Números 12. Se você quiser, pode abrir lá, só para você conferir as escrituras para ver se as coisas são de fato assim, né? Quando ele diz que Moisés era fiel na casa de Deus, o que temos é a alusão a esta passagem de Números 12, em que a autoridade de Moisés como mensageiro do Senhor havia sido colocada em xeque pelos seus irmãos, que eram líderes também, Miriam e Arão, né? No episódio conhecido como a sedição de Miriam e Arão. Na narrativa, Miriam adquire proeminência. Ela é citada primeiro. Isso significa que ela encabeçou Arão, na verdade foi na cabeça dela. Então é um ato de empoderamento feminino aqui. Miriam é uma profetisa. E veja, ela pegou tamboris para cantar ao Senhor, mas lá em Êxodo diz que as mulheres a seguiram. Mas aqui, Miriam e Arão, a sedição, né, é uma sublevação contra a autoridade de Moisés, uma revolta, um motim. Isso tudo era certamente lembrado pelos leitores como judeus. Eles conheciam a história, né? Os judeus eram assim, por causa do grande valor que eles davam à oralidade, à memória, bastava você citar uma palavra-chave, vinha toda a passagem na mente de quem ouvia ou de quem lia aquela palavra-chave. Então, nessa passagem, o Senhor ressalta a autoridade de Moisés e o Senhor ressalta também o caráter especial e singular da revelação que Moisés recebia dele. E a fidelidade de Moisés como mensageiro autorizado. O que acontece aqui? Moisés ele toma uma mulher da terra de Cush. E, meus irmãos, eu não vou entrar na questão aqui de Moisés ter tomado... Existem vários comentários sobre essa questão. Alguns dizem que essa mulher cuxita seria Zípora, e há uma argumentação, não vou entrar nisso agora. Talvez para livrar Moisés dessa poligamia. Mas a questão não é essa aqui.
A questão é o espírito com que Miriam e Arão confrontaram Moisés. Eles se valeram desse episódio para questionar toda a autoridade de Moisés sobre a casa de Israel. E para provocar uma sublevação. Esse é o ponto. Eles estão questionando, veja o que eles dizem no verso 2. Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? E o Senhor ouviu. E Moisés era um homem manso, ele nem reagiu. A coisa era só contra ele, ele não reagia. Mas Deus reagiu. Deus chamou Miriam e Arão à responsabilidade. Deus diz, olha, vão sair a tenda aqui, os três aqui, na minha frente. A tenda da congregação. Escutem bem, Miriam profetiza, Arão sacerdote. Se existe profeta entre vocês, eu me revelo a ele por sonhos e em visões. Mas com Moisés não é assim não. Com Moisés eu falo cara a cara. Ele não viu o rosto do Senhor, uma nuvem espessa cobria, mas ele falava rosto a rosto. Não era uma visão que Moisés tinha tido. Eu falo rosto a rosto com ele, boca a boca, claramente, não por enigmas. Ele vê a forma do Senhor. Como é que vocês não temeram falar com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? É isso que o autor aos Hebreus está citando. O qual era fiel em toda a casa. Como é que vocês não temeram falar contra o meu servo Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles. A nuvem de glória se afastou. E olha só, Miriam ficou leprosa. E Arão então, ai meu Senhor, nós pecamos, e foi lá com Moisés. E aí, por causa da intercessão do mediador pactual, Miriam foi restaurada. Mas ele disse, se o pai dela tivesse desonrada, se tivesse cuspido, ela não ia ficar 7 dias fora, pois que ela fique 7 dias lá fora do arraial. Ela não é digna nem de entrar no arraial. 7 dias, para ela não esquecer o lugar dela. É isso que ele está dizendo. E não esquecer que Moisés tem autoridade aqui, mais do que vocês. Veja, é isso que o autor aos Hebreus está lembrando, é este fato que ele está lembrando. E na passagem, então, Deus está ressaltando a autoridade de Moisés, caráter especial da revelação que ele recebia do Senhor como mensageiro autorizado. E você sabe que lá em Deuteronômio 18, do verso 15 ao 19, Moisés está falando, advertindo contra os falsos profetas. Ele lá diz assim, o Senhor vos suscitará um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis. Está lá, Deuteronômio 18. O Senhor suscitará. Só que em Deuteronômio 34, do verso 10 ao verso 12, diz, nunca mais se levantou profeta como Moisés. Quando é que se levanta? Quando o Filho de Deus vem. Os apóstolos entenderam isso, lá em Atos capítulo 2, exatamente esta passagem de Deuteronômio 18, Pedro, ele se utiliza dela, em Atos capítulo 2, capítulo 3, versículo 22, Atos 3, 22. Disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E Pedro explica, e todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. E lá em Atos 7, também Estevão menciona esta profecia no seu sermão. Depois você pode conferir lá. Então, tal como Moisés, Jesus é o enviado especial e mensageiro constituído e autorizado por Deus. Ele é fiel ao Pai. Só que aí vem o elemento de contraste.
Por outro lado, Jesus é superior a Moisés. Ele tem maior honra do que Moisés. Veja o que ele fala logo em seguida. Jesus, contudo, todavia, verso 3 do capítulo 3 de Hebreus, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que o estabeleceu. Então o autor aqui está se utilizando desse argumento do menor ao maior. Ele está dizendo, assim como aquele que estabeleceu a casa é superior à casa, Jesus é superior a Moisés. Por quê? Porque Jesus é que estabeleceu a casa. É isso que ele está dizendo. Então, como agente da redenção, ele tem mais honra do que Moisés. Em que sentido? Primeiro, ele diz, Moisés foi fiel na casa como servo. Veja o verso 5. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de vir, de ser anunciadas. Então, Moisés era um servo na casa. Deus diz isso em Números 12:7, na passagem que nós vimos. Moisés, o meu servo, é fiel em toda a minha casa. Ele está fazendo aqui uma exegese do texto, está fazendo a interpretação do texto de Números 12. Ele não era o dono da casa. Agora, qual era a casa? A casa era o tabernáculo. Ele foi aquele que recebeu de Deus a ordem para construir o tabernáculo. Moisés era fiel na casa de Deus. Ele era um mordomo na casa. Embora ele tenha autoridade na casa, delegada pelo seu Senhor, o mordomo não é dono. Cristo, porém, ele diz, prosseguindo, ele é fiel como filho sobre a sua casa. Moisés era fiel sobre a casa de Deus. Cristo é fiel sobre a sua casa. Portanto, Cristo é Deus. Ele é o filho. Ele é o dono da casa. Ele é o herdeiro da casa. Ele é Deus encarnado. E terceiro, ele mostra ainda que enquanto Moisés ministrava no tabernáculo, isso está subentendido a partir de todo o contexto. Na verdade, lá na frente, a partir do capítulo 9, é que ele vai enfatizar isto. Cristo adentrou um tabernáculo não feito por mãos. Cristo entrou num santuário não feito por mãos, não desta criação. E ele está falando, por um lado, da própria presença de Deus. Aquele santuário que ele fala é a própria presença de Deus. Mas, enquanto Moisés ministrava no tabernáculo, que é a figura do verdadeiro Jesus, ministra no santuário vivo. Só que aí vem então a aplicação do autor. Cristo, porém, como filho em sua casa, diz o verso 6. Mas ele diz, a qual casa é o quê? Somos nós. Nós somos a casa. Ele é o nosso dono. Ele nos constituiu. Ele nos estabeleceu. Aqui está a excelência da comunhão cristã. Nós somos... Queridos, isso é uma verdade tremenda. Nós não conseguimos alcançar a profundidade dessa verdade. Nós somos casa de Deus. Nós somos o santo dos santos de Deus. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Não sabeis que sois santuário de Deus? A palavra ali é santo dos santos de Deus. E Cristo é o Filho sobre a sua casa. E ele diz, nós somos essa casa se guardarmos firme até o fim. Lembre que ele está exortando os seus irmãos à perseverança. Se nós guardarmos até o fim a ousadia e a exultação da esperança, se nós continuarmos confiando e professando ousadamente, orgulhosamente, alegremente esse Cristo,
Então, a condição pela qual nós nos tornamos casa é pela confissão de Jesus como Cristo. É isso que, no contexto das causas secundárias da salvação, se constitui a causa que nos torna casa. Você não pode ser declarado casa antes que você confesse esse Jesus. Mas você também não pode continuar sendo parte da casa se você não perseverar nessa confissão. Então ele está falando da importância de manter a exultação da esperança. Então, meus irmãos, nós somos esta casa. Esta é a aplicação que ele vai fazer. É isso que tem a ver conosco. E aqui tem então, chegamos para ter o que tem a ver conosco, para nós seguirmos para a aplicação que o autor faz. Então, primeiro, nós, igreja, somos a casa de Deus, estabelecida por Cristo. Por isso que a Bíblia diz que nós somos corpo de Cristo. Nós somos santuário do Deus vivo. Outra verdade que ele nos mostra aqui sobre o que tem a ver conosco está a partir do verso 7 até ao verso 11. O mesmo Espírito que falou através de Moisés, o servo, hoje nos fala com Jesus, o Filho. Mas veja, por meio do Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo fala? Onde é que ele fala? Na Escritura. Olha o que ele diz: assim, pois, como diz o Espírito Santo. E ele cita o quê? Salmo 95, a Escritura. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram minhas obras por 40 anos, por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele está falando hoje, o Espírito Santo que falou por Moisés, e que agora falou de modo definitivo pelo Filho, continua falando a nós na Escritura. E se você olhar o capítulo 1 até o capítulo 4, e toda a carta aos Hebreus, você vai ver um grande número de citações da Escritura. E toda vez que ele diz isto, diz o Espírito Santo, ele cita a Escritura. O que é que ele está dizendo? O juiz supremo em quem nós nos devemos firmar não é outro, senão o Espírito Santo falando na Escritura. Um outro detalhe importante aqui, essa passagem é trinitária. Ele falou do Pai que enviou o Filho, e agora ele está falando do Espírito Santo que fala na Escritura. A Trindade, irmãos, é que de fato dá o suporte para o fato de sermos casa de Deus. E esse Espírito fala, advertindo. E o que ele vai argumentar até o capítulo 4, no final do capítulo 4, é o seguinte: olha, Moisés leva o povo rumo a um descanso. Mas quando o povo chega na fronteira, ele está narrando, o Salmo 95, por sua vez, está lembrando o que está em Números 13 e 14. Eles se recusaram a entrar porque ficaram com medo das cidades fortificadas e dos gigantes. Eles disseram: nós não vamos entrar, exceto 2. E aqui vem uma lição importante para nós. Estamos tratando da questão da boa companhia. Nem sempre na igreja visível você vai encontrar só boa companhia. Tem má companhia dentro da igreja visível. Tem semente de Satanás no meio da semente santa. É por isso que nós fazemos a distinção entre igreja visível e igreja invisível.
Porque naquela passagem de Números 13 e 14, dos 12 espias, 10 infamaram a terra e disseram: nós não podemos ir. E por causa da influência dessa má companhia, 10 cabeças de tribos, o povo disse: não, vocês nos trouxeram aqui para nos matar, nossos filhos vão ser presos nesse deserto. Vamos levantar um para nosso capitão. Há uma forte tensão na narrativa e eu não vou lá, porque senão vai embora o resto da tarde. Mas uma forte tensão, Moisés e Arão caem sobre seus rostos, Josué e Calebe rasgam as vestes, são os únicos 2 espias que dizem: não, nós podemos sim, o Senhor está conosco. Mas eles resolvem ouvir a maioria. E a congregação murmura e quer levantar outra pessoa no lugar de Moisés. E ainda quer apedrejar Josué e Calebe. Preste bem atenção. Você está na igreja visível, mas você precisa ter discernimento. Porque Satanás tem membros na igreja visível. Ele tem agentes secretos, que às vezes nem eles mesmos sabem. Ora, se até a boca de um crente pode ser utilizada. O que é que Jesus falou para Pedro quando ele disse: tem misericórdia de ti, Senhor? Isso de modo algum te acontecerá. O que foi que ele falou? E ele não olhou só para Pedro, não. Olha a passagem, ele olhou para todo mundo, todos os discípulos, disse: arreda de mim, Satanás. Quando alguém se afasta da doutrina de Cristo, torna-se má companhia, mesmo que seja da igreja visível. Mesmo que seja um líder. Nós lemos ontem, no início da conferência, foi lida que nós não nos associássemos com aquele que, se dizendo irmão, né, for impuro, idólatra, beberrão, maldizente, etc. E ali Paulo está falando inclusive de líderes. Você precisa identificar, ainda na igreja visível, com base em quê? Com base na Escritura. Você compara o comportamento, a conduta e a atitude com a Escritura. Mas ele diz: olha, hoje, se vocês ouvirem, isso não anula o fato de que a igreja é o local, de um modo especial, no qual o Espírito fala com a Escritura e na Escritura. Então é por isso que ele diz: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. É por isso que, como último ponto, eu coloquei aqui subentendido, em ambos os casos, o Espírito que falou por Moisés e o Espírito que fala através de Jesus, as Escrituras são a regra. Tem um pregador famoso aí falando que Cristo é a chave hermenêutica das Escrituras. Ok. Mas ele tem uma conclusão e uma aplicação bem diferente da maioria daqueles que usam esse princípio. Ele joga fora a Bíblia, ele joga fora o apóstolo Paulo, e ele convida você para ir no site dele, que ele já falou como é que Cristo é a chave hermenêutica. Vai lá no meu site que você vai saber. O apóstolo Paulo tinha ainda alguns dos ranços do judaísmo. Então, o Cristo que é a chave das Escrituras é o Cristo dele, é o Cristo que ele fala no blog dele. Entendeu? A palavra de Deus não diz isso. Cristo é de fato a chave hermenêutica das Escrituras. Mas isto não só afirma a centralidade de Cristo, isso afirma também a centralidade das Escrituras. E o autor aos Hebreus, ele nos ensina como é que nós olhamos para trás. Ele não, em nenhum momento, ele coloca em xeque a autoridade das Escrituras. Ele se vale delas e ele as aplica cristologicamente. Cuidado com as falsas dicotomias. E aí nós então chegamos à aplicação que o autor faz, e nessa aplicação
Eu vou utilizar mais do que esse texto, vou utilizar outros, mais 2 versículos de outros trechos, porque ele vai fazer essa exortação. Aqui vem a aplicação, nós falamos do porquê, agora como a boa companhia, a comunhão se torna um antídoto contra o pecado. Aí vem a aplicação dele, veja o verso 12. Depois de citar a Escritura, ele diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós, veja a preocupação com cada um membro da igreja, jamais aconteça haver em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, um coração incrédulo e perverso que vos afaste do Deus vivo. Irmãos, o verdadeiro obstáculo para alcançarmos o descanso de Deus é o coração incrédulo. Não é o pastor, não é aquele irmão, não é nem aquele servo de Satanás secreto dentro da igreja. O obstáculo maior que você tem está dentro de você, é um coração incrédulo e perverso. O coração incrédulo nos afasta do Deus vivo. É isso que ele está dizendo. Então, o primeiro ponto, devemos cuidar para não alimentarmos um coração perverso e incrédulo. Essa é a nossa tendência, irmãos. O nosso coração se alimenta de incredulidade, ele se alimenta de ídolos. E todos os dias nós precisamos avaliar o nosso coração. Agora, como é que nós podemos nos proteger? Como é que nós podemos nos resguardar desse coração incrédulo? Aí é que vem então o papel da boa companhia. Em segundo lugar, devemos nos admoestar mutuamente, veja o verso 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. Ele está aplicando a Escritura, verso 7. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. A palavra engano aqui traz a ideia de sedução, alguma coisa atraente. Agora, irmão, isso não tem como acontecer, essa proteção através da admoestação mútua, não tem como acontecer se não for olho no olho. Não tem como acontecer se você for um desigrejado. Não tem como acontecer se você for igual um crente macaco, que pula de galho em galho e não dá satisfação para ninguém. Isso não tem como acontecer de maneira eficaz se você ficar só ouvindo grandes pregadores, por melhores que eles sejam, através da TV. Eles são bons como coadjuvantes. Isso é no convívio, eles falam mutuamente. Aqui está a importância de nos reunirmos. Aqui está a importância de nós estarmos juntos. Sermões ouvidos pela internet têm o seu valor, meus irmãos, claro, como coadjuvantes do aprendizado recebido no culto, desde que eles expõem fielmente as Escrituras. Mas eles não substituem a admoestação pessoal, olho no olho, primeiro, durante o culto, na pregação, e após ele nas conversas que aplicam a palavra ouvida a casos particulares. A igreja precisa resistir aguerridamente à virtualização da fé. É assim, não tem como evitar o pecado. Nós precisamos estar de olho uns nos outros. Mas a gente precisa também fazer isso, né? Não ficar com medo. A gente acha que é só o pastor. Mas a gente evita muito pecado, inclusive evita muito trabalho para o conselho. Quando a coisa chega no conselho é porque os crentes aqui embaixo não trataram. Ele está dizendo, todo dia vocês têm que se exortar mutuamente. Vocês têm que ser uma boa companhia uns para os outros. Terceiro, ele diz que nós devemos observar o exemplo. Está em segundo lugar aí, porque eu coloquei o primeiro lá atrás, né? Nós devemos observar o exemplo
da igreja do Velho Testamento para não incorrermos no mesmo exemplo de incredulidade. Os versos 15 a 19, e no verso 16 a 19, ele diz: ora, quais os que tendo ouvido, veja, tendo ouvido, outra coisa muito interessante é pelo ouvir, irmãos, não é pelo ver. Hoje, se ouvirdes a sua voz, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Queridos, preste atenção nisso aqui. Toda a igreja visível que saiu do Egito morreu no deserto, exceto 2 membros daquela geração. Os filhos, obviamente, entraram. Os filhos que disseram que ia ser presa. Mas a primeira geração, a velha guarda da igreja visível, morreu no deserto. E essa é uma grande advertência. Ela nos lembra o que Jesus falou: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E ele diz: quais os que foram, que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Que viram as obras de Deus? E contra quem se dignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Veja, foi contra os que saíram do Egito e se rebelaram, contra os que pecaram, e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Aí qual é a conclusão dele? Vemos, pois, que eles não entraram por causa da incredulidade. A desobediência é uma manifestação de incredulidade. A incredulidade sempre precede a desobediência, porque a fé salvadora é uma fé obediente. É isso que ele está dizendo. E nós devemos olhar para esse exemplo, para que nós não caiamos no mesmo exemplo de incredulidade, desobediência e destruição. Terceiro, lá agora no final, no capítulo 4, 24, 25, existe também uma atitude positiva dos crentes. Nós devemos nos estimular ao amor e às boas obras. Não só advertir contra o pecado, quando você vê o irmão está escorregando, né? Está indo por um caminho. Irmão, vem cá, vamos conversar aqui. Vamos ler a Bíblia, vamos orar juntos. Eu acho que você não está bem. Eu quero te ajudar. Mas não é só isso. Quando está tudo bem também, é para nos estimularmos, nos incitarmos ao amor e às boas obras. E isso é interessante, porque ele está falando no capítulo 10, verso 19 em diante, que a partir da obra de Jesus nós podemos adentrar ousadamente o Santo dos Santos, porque temos um fiel sumo sacerdote e porque ele nos abriu o caminho. E como é que nós desfrutamos dessa presença? Primeiro, nós devemos nos aproximar dele com o coração cheio de fé, purificado de má consciência. Segundo, nós devemos manter a nossa confissão. Manter a confissão de fé é importante. E terceiro, nós desfrutamos dessa presença quando nós consideramos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Você não é crente sozinho, irmão. Nós vivemos num mundo individualista. A sociedade contemporânea é individualista. O indivíduo está no centro. O indivíduo busca a sua própria identidade por uma autoexpressão. Mas o crente não pode seguir essa linha. E quando o evangelho prega, o evangelho pregado, entre aspas, é um evangelho que coloca o indivíduo no centro e promete para ele que ele vai achar a sua identidade em si mesmo, é um evangelho falso. Eu preciso da relação com o outro. É na relação com o outro. Na verdade, eu preciso, antes de tudo, olhar para Cristo, porque é em Cristo que eu encontro minha identidade. E eu preciso caminhar com o outro. Por isso que ele diz, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Mas como é que nós fazemos isto? Os dois verbos do verso 25, eles estão no particípio presente,
que indica uma oração subordinada de modo. É uma espécie de oração subordinada adverbial de modo. 2 orações. Como é que nós demonstramos consideração pelos outros? Primeiro, não deixando de congregar-nos. Não abandonando a nossa congregação. Quando o crente abandona a congregação, significa que ele é egoísta. O crente que não dá valor à congregação, ele é egoísta, ele não está pensando nos outros, ele está pensando em si mesmo. Ele acha assim, a igreja não me serve mais, a igreja não me agrada mais, está muito chato isso aqui, eu vou sair. E pula fora. Mas quando o crente, você não tem que frequentar a igreja só para você, a igreja não existe para realizar ou para resolver os seus problemas, ela existe para produzir em você santificação. E você existe na igreja para servir o outro e estimular o outro ao amor e à prática das boas obras. Então, não deixando de congregar-nos e fazendo admoestações, principalmente porque vemos que o dia se aproxima. E por último, nós nos tornamos essa influência contra a sedução do pecado, aprendendo a exercer e aceitar a disciplina. É no capítulo 2, versos 14 a 17 que o autor fala. Ele diz lá, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A ideia é a seguinte, aqueles que Deus escolheu e predestinou em seu bem-amado Filho, aqueles a quem Deus justificou, Ele está santificando e Ele há de glorificar, porque ninguém vai entrar, ninguém vai poder ver a Deus sem santificação. E Ele está dizendo que no processo de santificação nós somos instrumentos uns para os outros. Veja, seguir a paz com todos e a santificação. A palavra seguir aí tem um sentido de perseguir. Como é que nós seguimos? Novamente você tem 3 particípios aí. Aliás, um particípio com 3 objetos da oração. Como é que nós seguimos, perseguimos a santificação e a paz? Veja, a paz e a santificação, as duas coisas não podem ser dissociadas. Às vezes, em nome da paz, a gente compromete a santificação. Mas sem santificação não existe paz real. Como é? Atentando diligentemente. A palavra aí é supervisionar, vigiar. E aí ele fala de 3 coisas. Nós devemos atentar para que não haja faltoso, certo? Que se aparte da graça de Deus. Aí ele está falando de omissão, de negligência. Para que não haja raiz de amargura. E aí ele está citando um texto lá de Deuteronômio. É o pecado que não é tratado, se torna uma raiz da qual brota a amargura e perturba e contamina muita gente. Veja, como é que os pecados são impedidos. Arranque toda a raiz, toda a erva daninha que causa amargura. Não é só a amargura em si, mas é pecado que por sua natureza gera amargura. Lá no texto que o autor usa, ele está falando de idolatria, inclusive. Por erva, a raiz que produz a erva venenosa e amarga. A igreja toda tem que vigiar para que não haja pecado não tratado que se enraize, que fique lá e brote a amargura dele e contamine as pessoas. Por muitos são contaminados. Terceiro, a igreja deve atentar diligentemente para que não haja no meio dela nenhum imoral ou profano como foi Esaú, que valorizou mais os bens terrenos do que os bens espirituais. Isso aqui é o quê, queridos? Disciplina. É disciplina. Igreja, deixa eu falar uma coisa. Vou fazer-lhes uma pergunta, já estou encerrando. Não tem mais ponto aí, fiquem tranquilos. Mas preciso fazer uma pergunta. Como é que começa o processo de disciplina na igreja?
quem é o primeiro sujeito da disciplina e quem é o primeiro objeto da disciplina na igreja? Terceira igreja não pode responder, porque eu falei isso já trocentas vezes lá. Quem é? Não é o conselho, é você. Se o teu irmão pecar contra ti, vai até o conselho. É isso que diz? Não. Vai até o pastor. Vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. É claro que existem pecados que exigem confissão, mas você tem que ir primeiro com ele. Aí você o leva. Se ele não te ouvir, aí você leva mais um ou no máximo 2 para não espalhar muito. Mas o que é que a gente faz? O irmão peca, a gente não vai com ele. A gente vai para o melhor amigo. Ó, vou falar isso aqui só para ti, porque tu é meu melhor amigo. Ó, fulano, assim, assim. Aí o outro fala para o melhor amigo dele. Está todo mundo sabendo, menos ele. Acho que nem ele sabe que pecou. Se ele não te ouvir, diz-o à igreja. Aí entra o conselho. É claro que existem faltas que são públicas pela sua natureza. Mas tudo começa com você. Mas quem é o primeiro objeto da disciplina? Também é você. É isso que Jesus fala em Mateus 7. Ele diz, por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu? A prática da disciplina começa com a prática da autodisciplina. Em 1 Coríntios 11, Paulo diz, se nos examinássemos a nós mesmos, né, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando nós somos julgados, nós somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. E a palavra de Deus lá em Gálatas 6 diz, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi com espírito de brandura. E tu, guarda-te para que não sejas tentado. Então eu sou o primeiro objeto da disciplina e eu sou o primeiro sujeito da disciplina. Irmão, se a gente fizer isso, não vai chegar quase nada lá para o conselho. Só aquilo que é grave tem que chegar. E quantas vezes, irmãos, quando chegou a coisa no conselho, que às vezes a coisa foi pública, a gente traz, tem irmão, pastor, eu até tinha notado, sabe, eu falei, mas fiquei com medo. O exercício da disciplina é fundamental, mas não é só exercer, você tem que aceitar também, irmão. Disciplina é um ato de amor de Deus. A gente acha que disciplina, a gente fica mais preocupado com castigo, né? Ai, meu Deus, eu vou ser levado para o conselho. Querido, você tem que temer ao pecado. Disciplina não leva ninguém para o inferno. Pecado leva. Tem gente que é igual Caim. É tão grande o meu castigo. Não, você tem que dizer, é tão grande o meu pecado. Essa disciplina é pouco. A disciplina é para corrigir o escândalo. É para resguardar a honra de Cristo. É para o bem do faltoso, até a exclusão, irmãos. Paulo manda excluir aquele incestuoso lá de 1 Coríntios, diz, para que o espírito seja salvo no dia do juízo. Eu acho que aqui na primeira igreja tem, acho que toda igreja tem. Na terceira igreja tem gente que já foi excluída e já foi incluído de novo. Mas a disciplina precisa ser exercida e você precisa valorizar. E pai, se o seu filho já tem juízo para entender e pecou, e o pecado dele é digno de disciplina, leve-o ao conselho. E se ele for advertido pelo pastor, pelos presbíteros ou pelos irmãos, não fica com raivinha não. Aceita a disciplina e ajuda o conselho. Porque senão nós não vamos poder ser essa boa companhia. Meus irmãos, que o Senhor Deus nos dê a graça de nos tornarmos uma igreja de bons companheiros. Que nós saibamos identificar as más companhias mesmo dentro da igreja visível. Que nós examinemos tudo à luz das Escrituras, tendo Cristo no centro da nossa vida. Para que a igreja viva uma santidade visível e faça a diferença no mundo. Vamos orar?
Senhor Deus e Pai, nós bendizemos o Teu nome, pela Tua boa palavra. A palavra é Tua, Senhor. Foi o Teu Espírito que a inspirou, é o Teu Espírito quem nos ilumina para compreendermos a Tua palavra. Queremos pedir que nos leves a considerar todas as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, que delas nos utilizemos para não permitir o endurecimento do coração, para não permitir que o nosso coração se torne um coração incrédulo e perverso e nos afaste do Senhor. Ajuda-nos a valorizar a comunhão dos santos, a admoestação mútua, a exposição fiel das Escrituras e o exercício fiel da disciplina, para que muitos pecados sejam impedidos e outros já cometidos sejam devidamente tratados e os crentes caídos possam se levantar e sarar da sua ferida. Nós te pedimos isto e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Palavra com o pastor Jessé.